Em novembro, o Palácio do Planalto entregou ao Congresso medidas que retomariam o crescimento do país. São 3 propostas de emenda à Constituição que fazem parte do Plano Mais Brasil. São recursos para estados e municípios. Entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. PECs da agiotagem são PECs que geram contrapartida de Estado e municípios contra o funcionalismo público, com redução de jornada, redução de salário, contra todos os direitos do funcionalismo. Nós queremos fazer esse debate com calma, sabendo que no momento que vai ser encaminhado não será aprovado esse ano, mas a gente pode começar um bom debate, trazendo todos para esse debate, né? Partidos de esquerda, partidos de direita. Em outubro, o plenário da Câmara aprovou o relatório de Domingos Sávio, do PSDB de Minas, ao projeto que define o rateio dos recursos do leilão do pré-sal entre estados e municípios. Com a aprovação, foi definida a divisão da seção onerosa, que trata da exploração dos barris excedentes. Dos 106 bilhões que serão pagos pelo leilão do excedente, 33 bilhões ficarão com a Petrobras. Do restante, 72 bilhões, 15% ficarão com estados, 15% com municípios e 3% com estados costeiros. Os critérios de divisão desses recursos, que podem chegar a 30 bilhões de reais, dividiu as bancadas do sul e do norte do país. No formato como está, nós beneficiaríamos poucos municípios, por exemplo, no meu caso, no estado de São Paulo, em detrimento de uma vultosa quantia destinada aos estados do Norte e Nordeste pelo Brasil. Existe uma perda realmente significativa para o Nordeste em relação a ser exclusivamente seguindo os critérios do FPE, mas em nome desse acordo com os estados do Sul e Sudeste, nós resolvemos aceitar. Pela proposta, prefeitos só poderiam aplicar o dinheiro do petróleo em investimentos ou previdência. Esse é o recurso extra que está sendo oferecido pelo governo federal e ratificado pelo parlamento, né, para todos os estados e todos os municípios brasileiros, né, por uma regra onde os estados das regiões mais pobres recebem 2/3 e os das regiões mais ricas 1/3. Já virou lei a proposta aprovada no Congresso que emenda a Constituição. Agora é obrigatória a execução do orçamento que vem de emendas de bancadas, de Estado ou do Distrito Federal. Isso representa 1 trilhão nesses 10 anos próximos aí. Só nesse ano representa mais de 80 bilhões que vai ser com a venda de pré-sal, com a venda de Petrobras, com a venda dos ativos, para que esse dinheiro, 30% vai ser retornado aos estados e municípios. Outro tema da pauta de economia de 2019 é a reforma tributária. São 5 as propostas em andamento no Congresso. A PEC 45, do Centro de Cidadania Fiscal, é defendida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O ponto central é a consolidação de 5 tributos em um só, o IBS, ou Imposto sobre Bens e Serviços. Se a PEC for aprovada, serão extintos o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social e a contribuição para o Programa de Integração Social. O Imposto Único também responde às críticas sobre os benefícios que levam à guerra fiscal entre os estados, já que teria alíquota única e seria cobrado onde o bem ou serviço é consumido. Hoje, o ICMS é cobrado no estado de origem. Não somos, de maneira nenhuma, contra a unificação de tributos. Agora, nós não queremos que a reforma tributária aconteça puxando freio de mão e dando um cavalo de pau, porque muitas das vezes pode capotar o carro. É uma proposta que vai destravar a economia, que vai gerar empregos e que, no final, com a retomada da nossa economia, todos vão ganhar, que é o objetivo da PEC 45 da reforma tributária. No final do ano, os parlamentares, junto com o Executivo, chegaram a um acordo sobre a construção de uma proposta única de reforma tributária.
De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma comissão mista de 15 senadores e 15 deputados vai redigir o texto. Não adiantava termos uma proposta na Câmara, termos uma proposta no Senado, sem ter a participação efetiva do governo. O governo federal, representado pelo ministro Paulo Guedes, tem para sugerir ao Parlamento brasileiro as suas propostas em relação a essa nova reforma tributária do Brasil. Em novembro, o plenário aprovou novas regras para o Imposto sobre Serviços, o ISS. Agora, o imposto será recolhido na cidade, onde o serviço for prestado. Vai democratizar o dinheiro que é justo e necessário para todos os municípios do país. Fazer com que essa distribuição aconteça para todos os municípios e não concentrado como é hoje. Também em novembro, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer favorável a uma proposta de emenda à Constituição com medidas para conter as despesas públicas. Criada pela Constituição de 88, a regra de ouro impede que o governo se endivide para pagar despesas correntes. Tiraram esta isenção fiscal que atinge poucas empresas e que não tem gerado emprego e que representam um montante maior do que o governo gasta com o servidor. Daqui a pouco nós vamos entrar numa espiral de endividamento que ninguém mais vai acreditar no Brasil, dado que a dívida pública já chega a 80% do PIB. Em dezembro, foram 276 votos favoráveis e 124 contra o novo marco regulatório do saneamento. Se efetivarmos o processo de privatização, o reajuste na conta de água será em torno de mais de 160%. Nós temos uma grande divergência, e a grande divergência é que eu tenho certeza que o dinheiro público no Brasil acabou. Não tem mais dinheiro público para fazer saneamento básico. Além disso, Câmara e Senado aprovaram a medida provisória que reestrutura o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e vincula o órgão ao Banco Central. O presidente da República queria deixar o COAF sob a supervisão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E na última sessão legislativa, antes do recesso parlamentar, o Congresso aprovou a proposta orçamentária do governo para o ano que vem. O salário mínimo passa de R$ 998 para R$ 1.031. A previsão de inflação pelo IPCA no próximo ano é de 3,53%. E o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, está estimado em 2,32%. O resultado primário, que inclui Tesouro, Previdência e Banco Central, soma déficit de 124 bilhões. Desde 2014, as contas públicas estão no vermelho. Descontado o pagamento dos juros da dívida, as despesas vêm superando as receitas ano a ano.